Bom dia. Lucas 2, capítulo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Só o que Jesus falou. Você vê que o capítulo 1 todo e o 2 também não tem, fala Jesus, porque estava explicando a origem, o nascimento, né, Jesus tudo, João Batista. Então aqui a primeira fala de Jesus, ainda criança, ainda adolescente, né? Ele disse assim: por que me procuráveis? Como não sabeis que era o meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu Pai? Isso porque eles tinham vindo a Jerusalém e depois de voltarem, né, andar depois de 3 dias de viagem, foram perceber que Jesus não estava com eles. Aí procuraram no meio dos outros meninos, não, Jesus não estava. Então o que fizeram? Não, voltaram a Jerusalém, depois de andar procurar, encontrou ele lá no templo, né? E ele estava lá sentado diante dos mestres, dos fariseus, ouvindo eles e ao mesmo tempo interrogando-os. Interrogando a respeito de vários assuntos. Então, Maria foi atrás dele, chegou lá e perguntou: cara, mas por quê? Você sabe que nós estamos angustiados, procurando, você não avisa, não fala nada. Ele falou: não, mas peraí, por que vocês estão procurando? Vocês não sabiam que é o meu dever tratar de assuntos concernentes e relativos ao meu Pai? Vocês sabiam disso? Essa é a resposta de Jesus. Aí todo mundo pode falar: pastor, mas é uma resposta dura que o filho dá para uma mãe. Não, minha filha, meu filho, minha filha que eu falo, ele tem que ser direto. Jesus sempre foi direto, desde criança. Não, é isso, sem muita adulação. Então, na bem da verdade, hoje, quando eu encontro pessoa com muita adulação, com muita coisa, eu fico preocupado. Tá? Nós temos que ser direto. E depois Jesus começou o ministério dele, ele era mais direto ainda, tratar as pessoas assim e não. Muito bem, depois disso nós só vamos ouvir a fala de Jesus novamente, lá no capítulo 4, no versículo 4. Só em Lucas 4, versículo 4, novamente vemos Jesus falar. Quando ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Foi quando Jesus, já agora adulto, né, você deve estar com seus aproximadamente 30 anos, foi batizado por João Batista, e depois ele foi conduzido por Deus, né, pelo Espírito Santo. Basta você ler, você vai entender que foi por o Espírito de Deus ao deserto. E ele ficou lá durante 40 dias, não comeu nada, sendo tentado. E é claro que ele estava com fome depois. Aí o diabo chega para ele e vem com as tentações. O diabo sempre vai nos tentar naquilo que nós queremos, desejamos, precisamos. O diabo veio tentar ele, falou: olha, fala com essas pedras aí para transformar em pão. Se Jesus dissesse para as pedras se transformarem em pão, ela se transformaria, porque ele era Jesus, era filho de Deus. Mas aí ele seria derrotado no deserto. Ele teria sido derrotado assim como Adão foi derrotado no paraíso. Ele seria derrotado. Mas aí Jesus respondeu para o diabo, falou: não. Está escrito, tem só de pão viverá o ser humano. Ou seja, não só de comida, não só de alimento, não só das coisas desse mundo que o homem vive, não. O ser humano vive. Não é só disso que o ser humano vive.
Respondeu o diabo, logo calou o diabo. Né? Ele tentou, mas com Jesus não conseguiu nada. Aí novamente o diabo tenta ele novamente, agora oferecendo tudo aquilo que os crentes, os evangélicos de hoje procuram. Nós vamos ler agora no versículo 8. Jesus disse assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por quê? O diabo ofereceu para ele, mostrou para ele os reinos, tudo. Né? Falou, eu posso dar tudo isso aí para você. Posso dar tudo isso. Porque me foi entregue, me foi dado. Aí as pessoas falam assim: esse mundo aqui é de Deus, o dinheiro é de Deus, o poder é de Deus, esses poderes, essas coisas, ele não tem nada a ver com Deus. É do diabo. E foi entregue, ele tentou entregar para Jesus. Jesus falou: a mim não. Por quê? O diabo falou com Jesus, falou: tá vendo tudo isso, essa glória? O mundo todo. É tudo nas suas mãos. Basta você me adorar. Basta você me cultuar, oferecer culto. Foi quando Jesus disse: está escrito, respondendo na palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele dará culto. As pessoas, mesmo dizendo ser evangélico, tem uns caras que se diz pastor, ou outros títulos mais pomposos, tipo bispo, bispa, apóstolo, né? Pregadores, conferencistas, e mais um monte de baboseira por aí, que diz que você tem que pedir a Deus. Você quer uma casa, pede a Deus. Quer o carro, pede a Deus. Quer isso, pede a Deus. Não. Tá errado. Isso é coisa do mundo. O senhor não tem compromisso com isso, não. Bom, claro, no passado até ter pleno conhecimento. Sim, mas depois de ter conhecimento, eu não peço nada. Aí eu quero comprar um outro carro, quero trocar de carro. Aí eu preciso de uma casa, eu não vou falar com Deus. Ele sabe todas as coisas. Eu não posso pedir ele. Aí você vai nessas igrejas aí, nessas congregações, onde o pastor está mandando você... não, faz um desafio, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro. Não. Podemos, não. Não podemos. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele dará culto. O diabo ofereceu a Jesus. Hoje as pessoas andam pedindo ao diabo: me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Aí vamos agora para o versículo 12. Como Jesus estava só respondendo na palavra, o diabo foi tentar Jesus na palavra, usando inclusive lá o Salmo 91. Mas Jesus respondeu aqui no 12: dito está, não tentará o seu teu Deus. Que o diabo, utilizando o Salmo 91, colocou ele lá, não. Colocou ele lá em cima, na altura, lá no pináculo do templo. Olha, você é filho de Deus então? Então tá, pula daqui de cima. Você é o filho de Deus. Porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te proteja. Eles sustentarão suas mãos, né? Para que não batas com teu pé contra alguma pedra. É o Salmo 91. É que assim, nós, há pouco tempo nós falamos também sobre isso. Eu vou pegar aqui numa serpente, porque o senhor falou assim: não. Se eu pegar numa serpente, ela
Mesmo se morder, o veneno não vai fazer efeito. Isso sem querer isso acontecer, mas se eu pegar nela propositalmente, eu vou morrer tranquilamente. Jesus disse: não tenta o seu Deus, não. Pelo contrário, está escrito também, já que está falando, está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Não tente. Ah, pastor, eu vou fazer isso. Não, não faça isso, não, senão você vai morrer. Bom, agora vamos lá para o versículo 18. Versículo 18, Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Jesus foi na sinagoga, né? Ele tinha ido para Nazaré, onde ele foi criado. E lá então eles pegaram dela o costume, o hábito, né? Na sinagoga, dia de sábado, ler as escrituras na época, que eram o Pentateuco e os profetas, que tinha o livro dos profetas. E o livro dos profetas. Ele leu, abriu exatamente ali no livro de Isaías. E no livro de Isaías, ele pegou a parte exatamente onde estava escrito, que nós lemos agora que Jesus falando. Está ali em Isaías 61, versículo 1 e 2. Então foi o que Jesus leu. Ele disse: olha, o Espírito pegou, abriu ali, leu, falou: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Então foi Isaías é considerado o profeta messiânico, o que mais falou sobre o nascimento, vida, ministério de Jesus. Falou tudo aqui sobre a morte dele, como ele morreu, tudo. Então Jesus pegou e leu. Aí nós vamos agora pular rapidamente aqui para o versículo 21, onde ele conclui, falou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Falou: hoje, o que está escrito aqui, Isaías 61, versículo 1 e 2, acabou de se cumprir. Se cumpriu através dele, se cumpriu através de Jesus, porque ele é que veio nos dar liberdade para tudo mesmo. Muito bem, nós lemos hoje Lucas até o versículo 21. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 23. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.